Instalação de decks Econs WPC. Antes de projetar o deck na piscina, certifique-se da ação do sol na área que pretende cobrir, já que o sol intenso causa desconforto aos pés sobre qualquer tipo de piso. Caso haja sombra no período que o usuário frequente a piscina, a área de aplicação pode ser ampliada sem limitações. Ferramentas: serras de corte de madeira, furadeira, parafusadeira, lixadeira, martelo, martelo de borracha, trena, nível, esquadro de alumínio e régua de alumínio para pedreiro. Produtos WPC e acessórios: deck, barrote, clipes e parafusos de aço inox, cantoneira e rodapé. Entrega, acondicionamento e instalação. É indicado que a entrega seja realizada à véspera da instalação do deck para evitar que fique exposto às condições da obra. Seja acondicionado em lugar seco e apoiado na totalidade de seu comprimento, sem degrau ou balanço para evitar que empene. A instalação deve ser iniciada na última etapa da obra, de preferência ainda após o paisagismo, para evitar sujeira e choque de ferramentas nos perfis. Planeje o seu deck. Faça a medição para que não haja a emenda de pedaços de madeira. Quando houver um encontro de extremidade de madeira, utilizar o barroteamento duplo conforme a imagem. A forma mais prática e eficiente é fazer a canalização da água entre os barrotes, colocando-os sobre a massa de cimento, já os fixando em nível, iniciando pelas duas extremidades. Verificar a altura do contrapiso: 2,5 cm barrote mais 2,5 cm do deck, mais meio centímetro do clipe, totalizando 5,5 cm. Distribuindo o restante com a distância de 30 a 35 centímetros entre eixos e deixando exatos 2,5 cm de altura, espessura do deck, com uma leve queda para não parar a água em sua superfície. Calcule a dilatação. Essa é uma das etapas mais importantes da instalação do seu deck Econs. Deixe um espaço de 5 mm entre parede e barrote e na junção dos barrotes. Esse material sofre dilatações, como a madeira. Esse fenômeno ocorre quando há variação de temperatura. Por esse motivo, são usados os clipes presos aos barrotes, prendendo o deck sob pressão, permitindo que se desloque tranquilamente quando necessário, evitando que empenhe. É fundamental que seja estimado este espaço entre topos. Posicionar e parafusar o clipe de fixação inicial, compacto, nas extremidades dos barrotes. Em seguida, encaixe a primeira tábua. Importante: as extremidades da tábua deverão estar 100% apoiadas sobre o barrote. Todas as pontas devem começar e terminar apoiadas no barrote. Fixação das demais tábuas. Encoste o clipe estampado até fixar na tábua. Em seguida, aperte o parafuso para travá-lo. Após repetir em todos os barrotes, encoste a outra tábua até clicar. Normalmente é preciso ir batendo com um martelo de borracha ao longo da tábua, até que encaixe completamente, deixando a distância padrão entre os clipes de 5 a 6 mm.
tampa do filtro da piscina. É aconselhável fazer uma tampa de alumínio leve, que fique exatamente na altura do barrote, 2,5 cm do contrapiso. Com esta altura, é possível que tenha um espaço para o respiro, ou seja, a ventilação sempre necessária para não superaquecer o motor do filtro. É importante que esta tampa seja travada em seu interior para absorver o peso da pessoa que pisará sobre ela. Em caso de adaptação no projeto, os perfis de madeira Econs podem ser facilmente ajustados conforme a imagem. Neste caso, as tábuas serão colocadas diretamente sobre a tampa. Fixar com adesivo selante express. Passe sobre toda a tampa. Para que se tenha um perfeito resultado, não pode haver sujeira nem água sobre a tampa no momento da aplicação. Pressione a tábua sobre a tampa e em seguida, coloque peso por 5 minutos. O poder desse adesivo selante é realmente surpreendente. Sempre que o topo da tábua estiver exposto, é aconselhável que seja colocada uma cantoneira de acabamento. Dependendo da altura, pode-se variar as opções com a régua de acabamento, ou então utilizar a própria tábua fechando com ângulo reto ou 45 graus. Para fixar as cantoneiras, use o Express. O resultado estético fica mais atraente. Caso queira usar parafuso, é necessário fazer um pequeno furo com a broca antes de parafusar, para facilitar e evitar pequenas rachaduras. A limpeza do deck não exige produtos especiais, deve ser feita com água e sabão neutro. É interessante usar a máquina de pressão com jatos direcionados no sentido longitudinal do deck. Em seguida, passe a vassoura com sabão neutro no mesmo sentido e enxague novamente com água. Depois da primeira lavagem, é preciso secar com o rodo e em seguida com o pano para evitar pequenas manchas d'água. Essa secagem não será necessária nas próximas lavagens. No caso de manchas de gordura ou bebidas como vinho, passar um pano embebido com álcool 96 graus. Pós-instalação. Não apoiar andaimes e escadas em cima do deck, bem como móveis pesados, entre outros, sem a proteção adequada para evitar riscos, rachaduras e depressões no deck. Obrigado por assistir o nosso vídeo treinamento.